Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí da Fut Analytics, nossa plataforma aí de análise de dados do Cartola FC. Para quem não conhece, assine a plataforma, tá? O link tá na descrição do vídeo. E já estamos em clima de Copa do Mundo, pessoal, isso mesmo. Teremos uma versão gratuita da plataforma aí durante a Copa do Mundo, né? Daqui uns dias ela vai estar atualizadíssima ali. Para quem quiser acessar, o link está disponível também lá dentro da Fut Analytics. E pessoal, quem quiser entrar na nossa liga, tá? Nossa liga aqui vai estar sorteando uma camisa da seleção brasileira, hein? Quem quiser participar, R$ 9,90, Liga Clássica da Copa do Mundo, valendo essa camiseta de seleção, hein? Modelo 2026 e vamos com tudo em busca do Hexa, pessoal. Então, nosso último vídeo antes da Copa, né, 18ª rodada, estamos quase encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e temos aí muitas ligas, né, que valem o turno e aí, enfim, vamos tentar buscar algumas peças para nos diferenciar nessa rodada, pessoal. Temos aí vários confrontos, né? Difíceis, eu diria, porque temos muitos jogadores já como desfalques, né? Devido às convocações das seleções. Muitos jogadores aí da seleção colombiana, paraguaia, Palmeiras. O Flaco Lopes vai jogar pela Argentina e também é desfalque. Então, pessoal, é uma rodada cheia de dúvidas, né? Temos jogadores ali bons para escalar, então vamos ir meio que no feijão com arroz nessa rodada, mas trago algumas alternativas aí para a gente poder tentar tirar alguns pontos nessa próxima rodada, beleza? Então aqui, pessoal, estamos na nossa plataforma Fut Analytics, já estou logado aqui, né? Temos então aqui o link embaixo, para você que quer conhecer depois a versão gratuita da Copa, é só acessar a plataforma lá e clicar, tá? Já vai te levar para o link. E aqui nossa tabela de jogadores, tá? Para essa rodada. Então aqui já temos as projeções dos jogadores, né? De irem bem ou não. Aí temos o unânime, né? O mito da rodada, o Viveiros, Kevin Viveiros em ótima fase. Infelizmente não foi convocado para jogar a Copa do Mundo pela seleção colombiana, mas felizmente ele está disponível aí para a gente escalar ele nesta rodada, né? Ele que é um mito, já vem com 115 pontos no campeonato, pessoal, né? Tem uma média de mandante aqui excepcional. E o Cap que tem um confronto contra o Mirassol aí, né? Teoricamente é um confronto favorável pro time de Curitiba aqui. Inclusive teremos a escalação, né? Amanhã à tarde aí. Lembrem que o mercado fecha às 16 horas, hein? 4 horas da tarde o mercado tá fechando, pessoal. E outro confronto aqui favorável aqui, muito visado, é o Flamengo também, com muitos desfalques aí, né? Grande parte dos jogadores, principalmente da zaga ali, em suas seleções, né? Léo Pereira, Carrascal foi expulso no último jogo, Jorginho suspenso, Arrascaeta também não joga, então aí ficar de olho nesses jogos, pessoal. Então esses são os jogos da rodada aqui. Favoritos eu vejo Flamengo contra o Coxa, de certa forma ainda é favorito, né? Mesmo perdendo pro Palmeiras na última rodada, o Flamengo precisa se recuperar, então na briga pelo título é importante que o time vença essa partida em casa. O Cap aqui também para mim é favorito, tá? Jogando em casa contra esse Mirassol. Acho que é um jogo pode ser aberto, mas o Cap joga muito bem dentro de casa. O Grêmio e Corinthians para mim é um jogo bem equilibrado. O Grêmio sempre sofre com esse Corinthians aqui, né? É embaçado. O Corinthians eliminou o Grêmio também recentemente nas últimas edições da Copa do Brasil ali, né? Bahia e Botafogo é um jogo que eu não tô olhando muito, tá? Bahia, assim como o Botafogo, vem com fases bem irregulares, assim, né? Não é um time que dá para confiar, tanto o Bahia quanto o Botafogo. Santos e Vitória, para mim, o Santos ainda é favorito, tá? Vitória tem uma ótima campanha esse ano no campeonato, mas está devendo jogar bem fora de casa, né? Esse time do Vitória aqui que é um dos times que menos marca gols fora de casa. E aí o Bragantino Internacional, tá? Confronto bom também, ali temos algumas peças visando esse jogo. Vasco e Galo, para mim, é um confronto bem aberto. O Vasco muito mal aí, 2 derrotas
bem feias, consecutivas, tá? Precisa demonstrar recuperação no campeonato, tá? O Renato está sendo cobrado, Renato Gaúcho. E Palmeiras e Chapecoense aqui. Palmeiras favorito, de certa forma, mesmo com todos os desfalques, né? Também temos algumas peças para olhar desse jogo. E Cruzeiro e Fluminense, pessoal. Aqui um baita jogo de futebol, na minha opinião, tá? Cruzeiro fez horrores ali. Aquele gol do Matheus Pereira ontem foi excepcional, tá? Enfrentando esse Fluminense também, que joga muito bem esse ano. Vem perdendo um pouco a qualidade nos últimos jogos, mas eu acho que vai ser um confronto bem aberto. E o Remo recebendo o São Paulo aí, pessoal. São Paulo precisando também ali demonstrar, né, melhor o futebol, enfim, o técnico foi demitido, Roger Machado. Então, vamos ver como é que vai ser esse São Paulo pro Remo, que é um time que toma muitos gols, né, pessoal, mesmo jogando em casa, tá? Então esses são os confrontos, né? Lembre-se de escalar e revisarem os seus times até às 16 horas de sábado, beleza? E aqui, então, voltamos para a nossa tabela, pessoal. O que eu tenho para falar para vocês? Não temos jogadores assim tão unânimes nessa rodada e eu acho que a gente tem que ir no feijão com arroz ali, garantir alguns pontos, mas temos uma aposta ou outra aí que podemos fazer no nosso time, tá? Principalmente eu tô olhando para alguns caras, né? Que Viveiros para mim é unânime, tá? Vai estar no meu time. Carlos Vinícius tem um confronto muito difícil contra o Corinthians, tá? E aqui, se a gente for ver na projeção gráfica dele, é difícil ele manter 2 jogos com pontuação alta, tá? Eu acho um jogo bem difícil pro Grêmio. O Corinthians tende a se defender muito bem fora de casa. Aí temos o Caleri, né? Tá devendo muito, principalmente na última rodada ali. Eu fiquei um pouco chateado porque eu vi que faltaram alguns scouts ali a serem marcados para ele, mas enfim, a gente sabe como é que é o Cartola e às vezes é um pouco difícil da gente ficar dependendo deles, né? Mas é um cara que tem pênalti, tá devendo gol, pega um Remo ali que cede muitos pontos, tá? Como mandante. Pedro aqui também é uma decisão aqui muito boa, unânime, por quê? A gente não tem Jorginho, não tem Arrascaeta, então o pênalti provavelmente fica com o Pedro, pessoal. Ele que não foi convocado também para a seleção, né? Tem uma ótima minutagem e vai ser a principal referência ali no ataque desse Flamengo aí, vai estar precisando muito dele. E aí as outras opções aqui, Caio Jorge também pega um Fluminense, né? Um jogo bem aberto. Ele tem o pênalti, né? Fez gol de pênalti na última rodada, foi meu capitão. Mas é um cara que ainda tem poucos scouts, né? Se a gente for comparar aqui com os outros atacantes, vejam bem, olha só quantos pontos o Viveiros já tem, né? 115 pontos, pessoal, é muita coisa, é uma média absurda jogando em casa, né? 11 pontos. O próprio Caleri aqui, como visitante, tá? Ele tem uma média bacana, interessante, 6 pontos. Então tá devendo essa pontuação. E eu vou confiar nele nessa rodada, pessoal. Eu já estou falando para vocês que vai ser a minha aposta. Vamos ter algumas apostas ousadas aí. E o Breno Lopes aí jogando fora de casa, uma média excepcional também. Tem uma média básica interessante esse cara. Pegando um Flamengo ali que perdeu no último jogo, tomou 3 do Palmeiras, né? Deixa um pouquinho de dúvida com essa zaga reserva. E o Breno Lopes costuma dar trabalho lá nos contra-ataques, né? E tem marcado gols, pessoal. Então eu acho um cara muito interessante para essa rodada. Então vamos começar nessa rodada pelo nosso trio de ataque, pessoal. Então aqui é o nosso time, né, da última rodada. Deixa eu atualizar aqui. Até vou vender todo o nosso time. E vamos lá então formar o nosso ataque já bem breve, bem rápido, pra gente imitar nessa rodada aí. Primeiro nome então Pedro, como eu falei, né? Vai ser referência do Flamengo lá na frente contra o Curitiba. Vai ter o pênalti muito provavelmente e o Flamengo precisa se recuperar, né? Ficar perto do Palmeiras ali na liderança. Segundo nome é o Viveiros. Não tem nem o que contestar. Para mim é o jogador mais unânime nessa rodada. Caleri, pessoal. Pega o Remo ali, tá devendo gols o Caleri, tá? Ele teve uma queda de pontuação aqui, mas eu acho que ele pode vir a ir bem nessa rodada, tá?
E nosso reserva de luxo aqui vai ser esse cara aqui. Temos várias opções, tá? Inclusive Gabigol, né, que eu esqueci de comentar. É uma baita aposta para reserva de luxo, tá? Mas eu vou ir com esse cara aqui. Eu acho que vai ser um jogo bem aberto contra o Flamengo, que é o Breno Lopes, tá? Eu não tenho medo de apostar, pessoal. Nem sempre a gente acerta, mas é uma dica aí para você querer diferenciar o seu time. No meio também, temos ótimas opções, né? Eu diria que temos aqui Matheus Pereira, destruindo ultimamente. Alan, que é unânime para mim contra a Chapecoense, vai ser a referência ali no ataque. Se a gente for ver a média básica dele aqui para meio campo, ele é o jogador com a melhor projeção de ir bem no meio de campo, tá? Então ele já tem 107 pontos. A média básica dele não baixa de 2,90, tá? Há cerca de 7 rodadas, então ele tá num nível elevadíssimo, né? Tanto de futebol quanto em termos de pontuação no Cartola. E é o jogador assim mais unânime para mim nessa rodada. Aí Matheus Pereira, uma baita opção também, vem destruindo. Christian também excelente, ó, já tem 100 pontos de média aqui. Aliás, 100 pontos no Cartola, né? E uma média de 7,27 jogando em casa. Lembrando que a última rodada muita gente dobrou, né? Fez a dobrinha do Cruzeiro aí com Matheus Pereira e Christian. E aí temos outras opções, né? Eu diria que um pouco mais alternativas, que o Lúcio Acosta não voltou tão bem assim, né? E pega um Cruzeiro fora de casa. Então eu tô deixando o Lúcio Acosta um pouquinho de lado, tá? E o Garro também vem melhorando muito, pessoal, melhorou muito. Ele tem 16 jogos e 85 pontos também, né? Se a gente for comparar aqui, ele tem mais pontos que o Matheus Pereira já em 16 jogos, né? Tem um jogo a mais ali, mas é muita coisa. Inclusive, ele é o terceiro meia da nossa projeção aqui com mais scouts no Cartola até agora, tá? O Grêmio sempre sofre com o Corinthians em casa, tá, pessoal? Eu acho que vão sair gols para ambos os lados, né? E também o Grêmio vai estar com um goleiro ali, o terceiro goleiro que veio da base, enfim, é o Thiago Beltrame. Então, é um jogo complicado para ele, tá? Eu acho que o Corinthians vai marcar gols. O Garro é uma referência ali, falta, pode ter uma assistência de escanteio e é um baita jogador para essa rodada. Então, nosso meio vai ser composto de 3 jogadores: o Alan, que eu já comentei, Matheus Pereira e Garro, pessoal. Um jogador de cada time aí, confrontos bem bacanas aí, eles têm uma média básica excelente. E eu acho que o nosso time está bem diversificado até agora, né? Temos um jogador de cada time aqui. Então temos cobradores de pênalti, temos aqui um cara que costuma dar trabalho fora de casa, é a nossa aposta, e esses 3 meio-campistas que costumam participar de gols, pessoal, beleza? E agora a gente fez mais ou menos um feijão com arroz, né? Tirando o Breno Lopes aqui, que é bem ousado. O Caleri também eu diria que é ousado, mas é uma opção pra gente talvez fazer uma fezinha, acreditar na recuperação dele ali de pontuação. E na nossa zaga, vamos apostar em jogadores que produzem muito ofensivamente, tá, pessoal? Aqui dentro desses laterais temos ótimas opções como Juninho Capixaba, Cuiabano, Kaique Bruno também ali, se a gente for acreditar numa média básica, né? Porque eu acho que o Fluminense vai fazer gol nesse Cruzeiro. E aí depois eu diria que tem outros nomes mais alternativos, o Santana, né? Jogando em casa ele tem uma média básica que ninguém costuma olhar para ele. Outros jogadores ali também, Ayrton Lucas, jogando em casa também acho interessante, tá? E também os laterais do Atlético, tá? O Mirassol costuma ceder bastante pontos para laterais, principalmente esquerdo. Já foi confirmado que o Esquivel vai jogar, tá? Ele se recuperou de lesão, o Léo Derek tá no departamento médico, então também acho que é uma ótima alternativa, tá? E se a gente for olhar na nossa plataforma aqui, nossos laterais. Opa, saí da janela. Lateral.
Olha só, pessoal, as projeções de laterais. Aqui temos Santana, que eu falei em primeiro lugar. Claro que ele tem poucos jogos, então a minutagem dele e a média dele talvez não seja tanta referência, tá? Aí temos Capixaba, Cuiabano e outros laterais. Escobar, do Santos, joga em casa. Benavides ali, que eu falei, né, de um dos laterais do Atlético. Kaique Bruno aparece. Mas eu vou com força total, né? Nesses dois laterais que são os que mais produzem scouts no Cartola. Juninho Capixaba jogando em casa, tá? Foi bem na última rodada ali. Eu acredito que o Red Bull pode manter um SG contra o Inter, né? O Internacional perdeu de 2-0 na última rodada. E o Cuiabano, pessoal, vai jogar provavelmente, precisa se recuperar. Então é um cara que eu também vou apostar nele nessa rodada, acreditando numa possível recuperação, beleza? Então aí, pessoal, nossa dupla de laterais vai ser Capixaba e Cuiabano, beleza? Dois laterais com muito potencial ofensivo, tem cobrança de falta, tem bola parada e gostam de finalizar também ali. Entram na área, finalizam, enfim, principalmente o Cuiabano aqui, que muito provavelmente ele vai ocupar ali a região, né, que joga o Andrés Gomes. Geralmente ele fica ali naquela posição, quase atuando como um ponta esquerda, beleza? Zaga, pessoal. Assim, SG tá muito difícil nesse campeonato, tá? E eu falo pra vocês que esses jogos aqui é muito difícil ter um SG, tá? Eu poderia acreditar no SG do Furacão, talvez do Palmeiras. E pra mim é só isso, é bem complicada essa rodada, por isso vamos, né, fazer essa variação aqui na nossa zaga, tá? Vamos ver na nossa plataforma zagueiros. Em primeiro lugar, Lucas Veríssimo, tá? Vem aqui, de certa forma, teve uma queda de desempenho nos últimos jogos, mas ele tá sempre oscilando, né? Então, eu acredito que o Santos possa ir bem em casa ali, né? Ele tem uma média de 5,82. E outro jogador que me interessa muito é o Arthur Dias, também jogando em casa contra o Mirassol. E o próprio Vieri aqui do Grêmio, tá? Que vai jogar contra o Corinthians, tem uma crescente muito interessante aqui, se a gente for falar de pontuação, pessoal. Ele vem desarmando, vem ganhando confiança, finalizando, né? Fez um gol esses dias ali, quer dizer, quase fez um gol esses dias. E também Gustavo Marques é muito interessante, é um dos zagueiros mais regulares desse campeonato. Por isso eu digo para vocês que eu vou optar por esses jogadores que vêm com uma média básica excelente, tá? Se a gente for ver aqui, um dos jogadores que mais pontua aqui é o Vieri, tá? Ele tem 12 jogos e com 2 jogos a menos ele já atingiu a pontuação do Arthur Dias. Gustavo Marques aqui também está em outro patamar, né? Ele desarma muito jogando em casa, a média básica aqui, se a gente for ver, né, na projeção do gráfico, ele teve uma rodada com 0 pontos, tá? Tirando isso, ele sempre faz algum pontinho ou outro e vem aqui numa crescente também no Red Bull. Por isso, a minha dupla de zaga, tá? Eu vou dobrar esse Red Bull aqui, vai ser uma aposta alta essa rodada. Vai ser Gustavo Marques e o nosso Arthur Dias, tá? Eu queria ir com o Vieri, mas como a gente já escalou o Garro, tá? Fica inviável a gente fazer esse cenário aí nesse confronto. Então, esse aqui é nosso quarteto de zaga, pessoal. Então, Capixaba, fazendo a dobrinha com o Gustavo Marques. O Arthur Dias ali tentando buscar um saldo contra o Mirassol dentro de casa. Cuiabano pela média básica e poder ofensivo. Então são esses jogadores. Não estou confiando em ninguém do Flamengo, não estou confiando em ninguém do Palmeiras, tá? Mas como não vamos com nenhum zagueiro, nenhum defensor do Palmeiras, eu vou escalar aqui o Abel Ferreira como técnico, beleza? E aí sobram 11 cartoletas para a gente decidir o nosso goleiro, pessoal. Então temos muitas opções boas, tá? Thiago Volpe aí tem o pênalti, tá indo muito bem, pessoal. Nos últimos 2 jogos foi bem, né? Mas como a gente já tá indo com uma dobrinha do Bragantino, buscando e visando uma média básica,
Não vamos ser tão ousados assim com o goleiro, tá? A ponto de ir com o Thiago Volpe. E aí temos outras opções, né? Lucas Arcanjo aqui provavelmente vai trabalhar muito contra o Santos. Hugo Souza muito contra o Grêmio. Carlos Miguel, no caso, está suspenso, não vai jogar, né? Rossi, eu não consigo confiar nele depois das últimas falhas, tanto no Brasileiro quanto no jogo durante a semana aí. Rafael também não me passa confiança. E o meu goleiro, pessoal, vai ser o Santos, beleza? Então a gente consegue fazer aqui o hack do goleiro com o nosso querido Pedro Morisco, ainda está machucado, né? E o Santos aqui, pessoal, tem uma média excelente jogando em casa, né? Vamos ver nossos goleiros aqui. Então aqui temos os goleiros que eu falei, né? E a projeção do Santos está aqui. Ele tem uma média de 3 pontos como mandante, tá? E também como visitante. Mas se a gente for ver, tá na hora de ele segurar um SG aí e passar dos 5 pontos, né, pessoal? Ele já tem 4 SGs, né? Tem 36 defesas. Então eu vou confiar no potencial dele. Até porque o Mirassol é um dos times que cede para goleiro aqui. Se a gente for ver, uma média de 3,74, tá? Mas eu tô confiante nesse SG do Cap, tá? Eu diria que tem opções diferentes, né? Mas eu não estou muito confiante nessa rodada. Então vamos de Santos, pessoal. E ele precisa de 1,31 para valorizar. Beleza, laterais, então reserva. Como eu falei ali dos laterais do Atlético, eu vou de Esquivel. Zagueiro, Vieri. Caso não jogue Gustavo Marques ou Arthur Dias, aí sim vamos com Vieri. E meio campista Christian também, que eu havia comentado, beleza? Então esse aqui é nosso time, temos ótimos reservas aí para a rodada, tá? Vamos confiar aí nessa zaga do Bragantino, do Atlético e do Vasco. Buscando aí uma ótima pontuação com o Palmeiras, jogando contra a Chape, né? Até não falei dele, né? Mas no meio do campo também temos a opção do Felipe Anderson, para quem sentir à vontade aí, de repente fazer uma dobrinha com o Alan. Tá? Mas esse aqui vai ser o nosso time, pessoal. Confirmamos ele. E é isso aí. Pronto para a 18ª rodada do campeonato. Em busca aí de mais uma mitada, pessoal. E aí, para quem não conhece a nossa plataforma aqui, acessem o link na descrição do vídeo, tá? footanalytics.com.br ou digitem no Google. A nossa plataforma está com um plano anual, tá? De R$ 49,90. Então, por um ano aí você paga esse valor e custa menos de R$ 4,20 por mês, pessoal. É muito barato a nossa plataforma. Enfim, tem tudo isso que eu mostrei para vocês ali, classificação, tem a parte da análise dos árbitros, para quem gosta de ver a questão de pênaltis, cartões e tudo mais. Aqui vocês também têm acesso ao link da Foot Analytics versão gratuita para a Copa, tá? Fiquem ligados porque semana que vem ou daqui uns 10 dias a plataforma vai estar redondinha ali para vocês começarem a analisar já. E aqui nosso site, tá? Vejam as telas ali, leiam o conteúdo e aproveitem, pessoal, para assinar a plataforma e estudarem nesse período de Copa aí, né? Para quem quiser depois se recuperar na volta do Campeonato Brasileiro e mitar, pessoal. Então, assine a plataforma ali, qualquer dúvida me chamem no WhatsApp, tem um link aqui também. E é isso aí. Tamo junto, vamos em busca da mitada perfeita em mais uma rodada. Entre na nossa liga ali do Cartola, Liga Clássica da Copa do Mundo, apenas R$ 9,90. Vocês podem ganhar essa camiseta aqui, ó, da seleção, tá? E ali a taça, hein? Vamos em busca do Hexa esse ano. Então é isso aí, pessoal. Deixem seus comentários, deem like no vídeo, comentem, compartilhem. Um abraço e um bom final de semana, tá? Até o próximo vídeo aí, que será com a escalação da Copa do Mundo.